meu nome é Guilherme Gelim, eu sou da terceira turma de Engenharia de Alimentos da FZEA. Eu comecei no mercado de trabalho como estagiário da Nestlé, na área de qualidade, produção. Eu rodei bastante lá, tá, para ter uma visão geral. Porém, minha carreira hoje é numa área completamente diferente, a área comercial. Eu já estou nessa área faz uns 6 anos. Eu fiz processo seletivo da Cosan, eu fiz um processo seletivo da Nubble, que é uma empresa de commodities, que é NOBLE, e estava indo nesses processos seletivos, estava indo na última fase, e do Marfrig também, do grupo Marfrig. Estava indo. Aí, na última fase, esses 3 processos concomitantes, eu recebi uma proposta, não, mas uma entrevista de emprego, que eu fui fazer entrevista de emprego, para que foi trabalhar na área comercial de uma empresa, de uma multinacional alemã, de automação, de medição, de controle de processos. E aí eu passei nessa empresa, e aí eu não concluí os processos seletivos de trainee, tá? Eu fui direto para essa empresa chamada Texto, fica em Campinas, e aí foi que eu ingressei na área comercial. Depois entrei na Tetra Pak, fiz o processo seletivo da Tetra Pak, aí já foi um processo seletivo por Headhunter, que foi pela Reis, a empresa de contratação de Headhunters, a Reis, tá? Aí foi pela Reis, que é um processo seletivo também já é um pouco mais específico para a área, que eles já fazem perguntas direcionadas à área, como que você faria nessa situação, entendeu? Me dá um exemplo e tal, então já é um pouco diferente. Ele analisa bem seu perfil, para ver se você tem um perfil para trabalhar na empresa, e depois para treinar lá dentro da empresa as habilidades e as atitudes. Ter calma, que a pessoa que está entrevistando, essa pessoa também é um ser humano, também passou por aquilo lá, também ficou nervoso, né? Não minta, já não vai mentir, não vai falar que sabe falar uma língua se não sabe. Seja uma pessoa sincera, seja você. Não tenta sair do que você é, não tenta parecer simpático se você não é, porque isso daí acaba sendo desmascarado. O entrevistador conhece, ele já fez várias entrevistas, né? Então, seja você, tenha tranquilidade, a pessoa que está do outro lado é um ser humano também, a pessoa que está do outro lado erra. Ela não precisa falar, estou nervoso, ela está vendo que você está nervoso, tá? Então, vá para a entrevista, seja você, busque aquilo, não como se fosse a última coisa, a chance da sua vida, não, vá para o processo seletivo, mesmo que seja aquela empresa que você sonha em trabalhar, e não é a primeira chance, não é a última, podem ter mais de uma chance de você entrar lá, entendeu? Então, tenha calma e seja você. Essas são as dicas que eu dou. Bom, eu sou Gustavo, tenho 31 anos, sou engenheiro de alimentos. Hoje trabalho como gerente de pesquisa e desenvolvimento aqui no Biotim. Participei de um processo de seleção de estágio para um frigorífico. Com alguns alunos da minha sala, acabei entrando. Tinha mais disponibilidade, tinha carro. Aí participei desse processo, aí encerrei, esse processo foi para me graduar. Então eu fiz o estágio supervisionado no frigorífico. Finalizei, vim para São Paulo sem emprego, sem nada, onde eu moro. E participei de diversos processos de trainee. Participei de 3 processos de trainee. 2 deles eu fui até a presidência, mas acabei não entrando. Na verdade, eu não sei qual foi o motivo de eu não ter passado. Para mim, que não era meu lugar naquela hora. E a gente não tem que se abater por aquilo. E pensar, pô, eu cheguei longe. O presidente da empresa me entrevistou. Eu fui muito além. E não tem que ter medo, não. E depois aí eu entrei na Camil, como trainee da Camil. Foi bem moroso, foram 5 etapas. Eu passei por uma prova mesmo no da Camil. Fiz prova de inglês. Tive prova de inglês, uma entrevista simples, não era algo que ia mudar a minha vida, que eu tinha que explicar a engenharia de alimentos em inglês. Não, eles queriam saber se você tinha uma dinâmica de conversa. Tive
dinâmicas de grupo, apresentações de projetos e tal, e que você tem que se destacar. Você não pode ficar... Você tem que estudar um pouco o perfil da empresa que vai te receber. É uma empresa agressiva, você tem que ser um pouco agressivo no processo de dinâmica. Não dá para você ficar sentado sendo dos 20 mais um. Tem que mostrar interesse pela vaga. Se não mostrar, você pode também não dar certo, mas você vai estar entre os pré-selecionados, entendeu? Você vai passar etapas, é muito bom passar etapas. Você se sente mais confortável. E lá eu fiquei 3 anos. E aí resolvi sair, aí eu participei de outro processo seletivo para uma empresa de auditoria. Entrei, sem problemas, aí já é diferente, aí já é um processo mais via todas essas agências de emprego. Então, são candidatos fortes, já tem um certo gabarito, um histórico. Isso eu tive que fazer uns testes, inclusive, para ver se eu tinha aptidão, né? Eu tinha que trabalhar em altura e tal, então tinha algumas coisas que eu tive que fazer um teste, além do que a gente imagina, né? E depois para cá também foi um processo seletivo bem longo, porque aí também tem um ajuste com a presidência. Em vez de eu trabalhar numa grande empresa, onde a seletiva é somente em relação ao perfil do candidato, não, aqui é uma empresa menor. Então aqui você, além de tudo, além de ser um bom profissional, que é inegável, nosso currículo e tal, você tem que ajustar com o presidente, você vai lidar muito com ele e tal, então a gente tem um certo ajuste. Eu estou aqui, eu vou fazer 4 anos aqui, aí foi via LinkedIn, eles me chamaram, eu fiz processos, e aqui era um profissional que tinha que ter um perfil. Eu sou Ana Carolina, hoje eu estou na BRF, Sadia, Perdigão, Quali, e trabalho no marketing lá. Eu sou responsável hoje eu sou da gerência de marketing FAN, é um nome diferente, mas é tudo que dá pelo FAN para a marca Sadia. É Salamitos, Hot Pocket e alguns outros projetos. Eu me lembro de ter recebido algum e-mail, ter visto alguma coisa de estágio na Danone, foi o meu primeiro. E aí eu vi, me inscrevi e de repente veio, você passou naquele processo só online, né? Que você faz uns negócios de lógica e tal. E vai ter uma dinâmica. Foi o primeiro. E aí eu fui e, me perdi naquilo, eu não sabia como aquilo funcionava, mas me apaixonei. Achei aquilo demais, né? Um monte de gente numa sala, que você tem que falar sobre um case, você fala, uau! E aí eu participei de mais uns 2, então acho que eu participei de uns 3 na minha vida e acabei entrando na Sadia na época. Eu não tô lá desde então, já saí depois da Sadia e voltei, porque aí, como que foi? Eu só participei de processo, então isso também é importante, porque como eu não fiz estágio durante a faculdade e eu não conheço ninguém, então, por exemplo, eu sou a primeira pessoa da minha família que vai para uma área que vai ser funcionária. Minha mãe é funcionária pública, meu pai é advogado, nunca teve, assim, meus irmãos são empreendedores, né, abrindo um negócio próprio, então eu estava sozinha nessa. Então eu fiz uns 3, entrei no estágio. Quando acabou o estágio, começou o processo seletivo de trainee, né, que foi o que eu passei também, eu só fiz 2 e acabei passando, e entrei numa outra empresa, que foi a JBS na época, então eu fiz Sadia, estagiária, depois eu fiz o processo seletivo de trainee para a JBS, entrei lá. E aí, a partir dali, já não é mais dinâmica, é entrevistas de emprego, headhunter, é outra coisa. A partir dali, aí a vida vai meio que te tocando sozinha. Assim. Essa dinâmica da Sadia eram vários grupos, sei lá, estudando um case, uma parte da companhia, e eles tinham a liberdade, cada grupo tinha a liberdade de demitir alguém, em algum momento, se você achasse que tinha alguém que não estava agregando e tal. E eu fui demitida, porque eu tive que ir embora antes da dinâmica acabar. Falei, fui muito mal, né? Porque eu fui demitida. E no final eu fui contratada. O menino que foi responsável por convencer o grupo a me demitir também foi contratado. Então fui eu e ele contratado. Acho que mostra algum tipo de perfil. O meu perfil não era a indústria. Eu fui para o corporativo direto. E então para mim foi muito estranho, né? Você está 5 anos estudando resmate, operações, instalações elétricas. E aí alguém te fala, não, você vai ser estagiária do comercial de exportação de carne bovina. Não fucking idea do que quer dizer isso. E aí eu tive um estágio de 6 meses dentro do corporativo de São Paulo, da Sadia,
trabalhando com documentação de exportação, toda a parte de navio, alinhar a produção com a venda dos caras lá na Europa, então era outra coisa. Então isso para mim foi super importante, porque foi um conhecimento que eu tive de um lugar que era meu. Você fala, olha, achei um lugar que é meu. E aí quando eu fui fazer o processo de trainee da JBS, eu já tinha eu já sabia disso, então era diferente. E a hora que eu fui para esse processo de trainee da JBS, foi legal, porque além de ter a dinâmica, que naturalmente já escolhe as pessoas, então assim, eu não tenho muita dica para dar para dinâmica, porque eu nunca tive, foi sempre muito natural. Eu acho que você tem que falar muito, muito. Eu lembro que eu estava o tempo todo falando. E aí eu passei dessa fase, teve uma fase que foi muito legal, que era, eles falavam, a gente é uma fábrica, né? Apesar da gente ter um prédio corporativo, isso aqui tem uma fábrica por trás, então vocês têm que ser aprovados pela fábrica. Então mandaram todo mundo que passou da dinâmica, a gente pegou uma van e fomos para a fábrica, 9 horas para Presidente Epitácio. Chegou em Presidente Epitácio, a gente conheceu a fábrica, ali já foi uma seleção, muita gente vendo o boi sendo abatido, deu um susto, não quero ver, ficou enjoada, ali já não, então você não vai trabalhar aqui com a gente. E a gente aqui, como eu já vi, abate aqui, a gente abateu, a gente desossa, então aqui você é treinado para ser meio forte, né? Então é diferente. Tenho que uma mulher é engenheira de alimentos e tá adorando, né? Eu lembro que eu tava adorando aquilo, assim, tipo 2.000 cabeças sendo abatidas, você falou, uau, é isso que eu queria ver e tal. Então, isso fez a diferença de novo, e aí ali eu passei por uma entrevista com toda a gerência da fábrica, e depois quando eu passei dessa fase, a última fase foi era com o Borge, então em São Paulo, presidente, vice-presidente, não sei o quê, e foi muito legal, era você sozinha com aquele pessoal, e te perguntando coisas pessoais, isso é engraçado, assim, o que você gosta de fazer nas horas vagas, se você pudesse escolher onde você trabalharia e coisas assim. Então foi muito legal. E quando eu passei nesse processo, aí eles mandavam todo mundo para a fábrica, ninguém ficava no corporativo, como foi nessa dia.